Revelado, o ato incrível do meu filho que expôs o humilhante silêncio da minha nora em nossa casa. José, um homem forte e batalhador de 45 anos, sentia uma angústia crescente dentro de si. Era como se um grande peso, um silêncio ensurdecedor, pairasse sobre sua casa desde que sua esposa falecera. Ele cuidava como podia de sua família, mas o que mais o preocupava era Ana, a nora que não conseguia se integrar, mesmo em momentos de celebração. Ela se sentava na mesa, a expressão distante, como uma sombra que nunca se aprofundava nas conversas. Era como olhar para uma pintura em preto e branco em uma parede colorida. O isolamento de Ana deixava a casa mais fria, e por mais que tentasse, José não conseguia entender por que ela se mantinha à margem. Decidido a mudar essa realidade, José pôs em prática sua ideia de um jantar em família. A mesa ficou linda, repleta de pratos simples, mas feitos com amor. Ele sonhava com risadas, histórias e a oportunidade de preencher o vazio que pairava no ar. Aquela noite, ele poderia abrir as portas não só da cozinha, mas da alma de cada um, especialmente de Ana. No fundo do coração, José tinha a esperança de que aquela ligação pudesse transportá-la para mais perto deles. Quando as luzes da sala se apagaram e todos estavam à mesa, a tensão se fez presente, como um fio quase invisível conectando todos. Pedro, o filho mais velho, notou o clima pesado e, com um brilho nos olhos, decidiu se pronunciar. "Vou contar algo sobre a Ana que pode mudar tudo aqui", ele disse, e a atmosfera tornou-se elétrica. A coragem de Pedro era palpável, como se ele estivesse prestes a revelar um segredo guardado a 7 chaves. Ana olhou para ele, fazendo um esforço para se concentrar. Quando a Ana perdeu o pai, a música, que era tudo para ela, tornou-se um trauma. Ele sempre dizia que ela tinha talento. Ela parou de tocar, de cantar, e eu nunca soube o quanto isso a magoava, contou Pedro, sua voz firme, mas trêmula de emoção. O que a família não sabia é que aquela era a primeira vez em anos que Ana se sentia vista. O silêncio que a envolveu durante tanto tempo agora dava sinais de trincar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana respirava de forma acelerada, o peso das palavras de Pedro desfazendo o nó na garganta que a mantinha calada. Com os olhos brilhando, ela finalmente começou a se abrir, um relato entrecortado de dor e esperança. O invólucro em torno de sua alma foi rompido, e a música que tanto flamejava em seu coração começou a sair do seu interior em forma de lágrimas. E ali, com um violão em mãos, a família se uniu em um misto de dor e felicidade, enquanto as notas criavam um cenário novo, como arco-íris após a tempestade. Todos sorriam e se abraçavam, mas ainda assim, uma pergunta ecoava na mente de José. Será que Ana, finalmente livre do peso do silêncio, encontraria seu lugar na família e em sua própria vida? O coração de José pulsava como uma bateria, cada batida ecoando na sala, iluminada pelas luzes suaves do jantar. A música de Ana envolvia a todos como um manto familiar, aquecendo o ambiente que até então se mostrava tão gelado. Ele a observava. Cada nota parecia abrir uma nova porta dentro dela. Os olhos dela brilhavam, refletindo um pedaço da alegria que sua mãe sempre quis ver. Mas no fundo de seu coração, uma inquietação persiste. A música poderia realmente curar as feridas que estavam tão escondidas? Pedro, sentindo a energia que agora percorriam todos, declarou: "Vamos fazer isso mais vezes. Precisamos disso. Precisamos dela." A intensidade de suas palavras fez com que uma nova esperança brotasse na mente de José. Que tal finalmente dar uma chance à música de Ana, um espaço para que ela pudesse desabrochar? Naquela noite,
ele decidiu que não apenas suportaria a dor de Ana, mas que a apoiaria. Era preciso conduzi-la a reencontrar os caminhos que ela sequer sabia que ainda existiam. Usando a energia renovada, José sugeriu que eles formassem um pequeno grupo musical. O brilho nos olhos de Ana era contagiante e a ideia parecia despertá-la de um longo sono. Vamos nos reunir toda semana para tocar e cantar, combinado? José propôs, com uma leveza que antes parecia impossível. Ana hesitou por um momento, mas aquele convite provocou um leve sorriso em seu rosto. E por um instante, ali estava a menina que José havia conhecido ao longo dos anos, a menina que amava a música e que agora estava lentamente voltando à vida. Nos dias que se seguiram, a dinâmica da casa começou a mudar. Os sons da música invadiam todos os cantos, enquanto risadas e conversas misturavam-se à harmonia das notas. A família começou a se aproximar de uma maneira nova e especial. José sentiu-se mais leve ao ver a transformação na filha. Ana, agora, não era apenas a sombra que ficava à margem, mas era parte integrante do todo. Porém, num dia em particular, enquanto ensaiavam juntos, José notou algo estranho. Ana parecia mais nervosa do que o normal. As mãos dela tremiam levemente ao tocar as cordas do violão, e a luz que antes brilhou em seus olhos agora parecia um pouco mais apagada. Ele parou de tocar e perguntou: Ana, o que há com você? Está tudo bem? Ela olhou para o chão, como se estivesse a buscar as palavras em meio aos seus pensamentos. Eu tenho algo a revelar, ela disse com um fio de voz, a timidez a envolvendo novamente. O coração de José acelerou, angustiado que a intensidade da revelação poderia mudar tudo. Neste momento, os sentidos de José despertaram para um novo entendimento. O que mais poderia estar escondido sob a superfície da música? As memórias dolorosas que Ana carregava poderiam ser mais profundas do que ele imaginava. Enquanto a sala silenciava, a expectativa se tornava palpável. José já havia sentido aquela pressão constrangedora antes, mas agora ela parecia um grito aguardando para ser ecoado. A luz do abajur projetava sombras sutis nas paredes e uma atmosfera densa preenchia o ar. Todos à mesa pareciam ter sentido a gravidade do momento. O que ela não esperava ressoou na mente de José, a ansiedade crescendo junto com sua preocupação. Ana respirou fundo, encarando um ao outro antes de finalmente abrir a boca. O que seria essa revelação que poderia mudar tudo novamente? Com a sala em silêncio absoluto, Ana finalmente quebrou a tensão. É sobre a música, mas não só isso. É sobre tudo que eu não disse antes e que vem me machucando, ela começou, as palavras pesando mais do que tinha imaginado. Os olhos de José se arregalaram. Ele se lembrou de como a música para Ana era um refúgio, um espaço onde ela podia ser livre. Mas agora, ali, ela parecia presa. A cada palavra que saía de sua boca, José sentia que a frágil construção que havia se formado ao longo das semanas estava prestes a desmoronar. Ela continuou: Desde que a mamãe faleceu, eu parei de tocar, parei de cantar. Era como se cada nota me lembrasse da dor da perda dela. E mesmo que queira tanto, meu coração ainda se sente tão pesado. O tremor na voz dela balançava a solenidade do momento, fazendo as lágrimas brotarem nos olhos de José. E agora, com vocês aqui, eu me sinto feliz, mas eu tenho medo. Medo de não estar à altura, de não conseguir. Ele queria abraçá-la, mas ficou paralisado, sentindo que cada olhar ao redor deles pesava na atmosfera. Todos estavam em sintonia com o que Ana estava revelando. Pedro, que observava em silêncio, parecia entender a luta interna da irmã. Não precisa se pressionar, Ana. Estaremos juntos, não importa o quê, disse Pedro com um sorriso encorajador. José assentiu, seu coração aquecendo com a solidariedade da família. Mas ainda havia algo mais, uma sombra mais profunda que pairava no ar. É só que eu também tenho medo de não lembrar dela do jeito certo. Ana falou mais suavemente, como se quisesse que todos ali compartilhassem da sua dor. E se um dia a música não for suficiente para celebrar quem ela foi?
E se eu esquecer quem ela era? José sentia o nó na garganta aumentar. Ele queria encontrar uma maneira de libertar a filha daquela culpa e daquele medo que a atormentava. Ana, sua mãe sempre quis que você seguisse o que ama. A música que você faz é uma extensão dela, da felicidade que ela trouxe para nós. Não precise se preocupar se isso será o suficiente, porque é você quem dá vida a tudo isso, disse ele, tentando transmitir segurança e amor. Ana levantou os olhos e a frustração a estava engolindo. Mas e se eu não conseguir? E se, no fundo, eu me sentir sozinha? Não quero que a música seja apenas uma lembrança triste. Ao pronunciar essas palavras, algo agudo pareceu cortar pela sala. O clima leve que até então envolvia todos os ensaios começou a mudar. Ali, diante de sua família, Ana estava finalmente exposta, revelando as feridas que não estavam visíveis aos olhos. Havia uma força no reconhecimento da dor, mas a fragilidade do momento a fazia parecer ainda mais intensa. José percebeu que era hora de reverter essa escuridão. Então vamos fazer algo diferente. Vamos resgatar as boas memórias. Vamos tocar músicas que façam você lembrar do amor e da alegria que a música trouxe, não só a tristeza. O que você acha de fazer uma homenagem a ela, cada um com sua parte? Assim você não estará sozinha, ele sugeriu, sentindo que tinha acendido uma nova centelha de esperança. Ana olhou para ele, os olhos cheios de água, mas agora brilhando com uma promessa de algo que poderia ser resgatado. Você faria isso? Ela perguntou, a vulnerabilidade dela agora contrastada com um leve sorriso que começou a se formar. Sim, vamos fazer isso. Vamos fazer juntos, José afirmou, cada palavra ganhando peso num compromisso que trazia tanto a dor quanto a promessa de cura. Mas havia uma coisa que os incomodava ainda. A verdadeira aceitação de Ana talvez estivesse mais distante do que imaginavam. O que realmente a impedia de seguir em frente? E como eles poderiam enfrentar essa barreira juntos? Nas sombras do desejo de curar, mais segredos poderiam surgir, prontos para desafiar sua nova unidade. Ana respirou fundo, tentando processar o apoio que acabara de receber. A ideia de fazer uma homenagem à mãe parecia um fio tênue de esperança, que poderia levá-la a um lugar mais leve. Ao mesmo tempo, o passado não deixava de martelar em sua mente, e as dúvidas continuavam a sussurrar tudo aquilo que ela não queria ouvir. Podemos começar com aquela música que ela adorava? Ana perguntou, o olhar fixo no chão como se ali encontrasse a certeza que lhe faltava. Aquela que tocou na nossa última festa de aniversário. A voz dela falhou, mas José a encorajou. Exatamente, vamos fazer isso. Vamos trazer de volta essas memórias boas, disse ele, tentando protagar uma luz no olhar de Ana. Pedro se levantou, impulsionado pela ideia da irmã. Eu toco violão. Posso acompanhar você. A proposta parecia uma ponte. Ana sorriu timidamente, mas ainda havia uma nuvem de insegurança pairando. Só que é tão difícil só pensar nisso. É normal, Ana, mas quando você estiver pronta, escolha na sua própria hora, respondeu José, percebendo que a batalha não era apenas com a música, mas com o medo de abrir o coração novamente. A sala, que em um momento estava carregada de tristeza, começou a se reabastecer de leveza. As memórias invadiram o espaço e pendiam todos em um instante nostálgico. Até mesmo os olhares de Pedro e José pareciam brilhar. Vamos fazer um ensaio, mesmo que seja só um trecho, para sentir como é? Sugeriu Pedro, tentando suavizar a tensão. Ana hesitou. Fechou os olhos por um instante e, quando os abriu, viu a expressão de apoio do irmão. Tá bom, vamos tentar. E assim todos se prepararam. As primeiras notas do violão ecoaram suavemente na sala, fazendo o coração de Ana bater mais forte. A melodia era como um chamado, uma conexão com a mãe que dançava nos acordes. Ana começou a cantar,
e à medida que sua voz subia, a energia da sala mudava. Ela sentia o peso nas costas diminuindo, como se a música a envolvesse, abraçando suas fraquezas e medos. Mas sem aviso, seu canto parou abruptamente. Um calafrio percorreu sua espinha. "E se eu mesma não souber mais cantar?" perguntou, vulnerável. "E se eu falhar? E se isso acabar sendo mais doloroso?" José apoiou a mão em seu ombro. "O que importa é que você está aqui, tentando. E mesmo que caia, não estará sozinha. Lembre-se das memórias. Só isso já é um começo. Você carrega a luz dela dentro de você." Ana sorriu, ainda um pouco insegura, mas algo dentro dela começou a ressoar. "Talvez eu esteja mais forte do que pensei." A concentração na música intensificou. Ana fechou os olhos novamente, respirou fundo e começou a cantar. As notas saíam do fundo da alma, como se fosse a primeira vez em anos. José e Pedro acompanhavam em harmonia, como se estivessem realmente fazendo parte de algo maior. Aquilo era mais do que uma homenagem. Era um entendimento de que a dor poderia ser transformada em algo bonito. Ana abriu os olhos e viu as expressões emocionadas de dois homens que amavam e apoiavam de verdade. Mas mesmo no meio da magia que eles criavam, uma sensação angustiosa permaneceu. Ana ainda não havia explorado o verdadeiro motivo que a mantinha presa à tristeza e à incerteza. Seria preciso mais do que música para libertá-la. Enquanto as últimas notas ecoavam, uma pergunta inquietante passou por sua mente. Estaria ela realmente pronta para encarar os pesadelos que a acompanhavam? O que seria necessário para superar todos aqueles medos? O ensaio parecia ser apenas o começo da jornada, mas o caminho a seguir se tornava cada vez mais incerto, cheio de segredos a serem revelados. Afinal, qual a verdadeira razão de sua luta interna? Ana estava imersa em pensamentos, ainda sentindo a energia da música pulsar no ar. A sensação que experimentara no ensaio a fizera questionar tudo o que sentia. O suporte de José e Pedro era inegável, mas a verdade era que por trás do brilho dos acordes havia um burburinho de emoções que ela não estava pronta para enfrentar. "Vamos fazer algo diferente amanhã", disse Pedro, quebrando o silêncio e tentando mudar o foco. "Que tal um dia de recordações?" Podemos ir ao parque, onde ela sempre nos levava. Sim, é verdade. Ela adorava aquele lugar, lembrou José com um sorriso nostálgico. A ideia fez o coração de Ana pulsar com uma mistura de apreensão e expectativa. O parque era um símbolo das lembranças felizes, mas também um espaço de dor e saudade. "Não sei", Ana hesitou. "E se eu não conseguir lidar com isso? E se a dor for maior do que a felicidade das memórias?" "Então nós estaremos lá para te apoiar, Ana. Juntos nós conseguimos." A assertividade de José a acalmava, mas a necessidade de confrontar seus medos permanecia. Seus olhos se perderam pela janela, onde as folhas dançavam ao vento, como se sussurrassem promessas de mudança. O pensamento de reviver aqueles momentos de felicidade tornava-se mais atraente, mas a sombra do medo ainda a impedia. "Vou pensar sobre isso", respondeu Ana, projetando um sorriso tímido para os dois, tentando transmitir esperança. A noite caiu e Ana se retirou para seu quarto, o peso dos sentimentos esmagando-a. Ela se sentou à beira da cama, olhando para o violão encostado na parede. A última canção ainda soava em seu coração, mas junto dela vinham memórias de perguntas sem respostas. O que ela realmente queria? A música poderia ser a chave, mas como abrir o coração para tantas feridas ocultas? Com um suspiro profundo, Ana decidiu pegar o violão. Seus dedos deslizaram pelas cordas, lembrando as notas que quase perdera. Assim que a primeira melodia fluiu, as lágrimas começaram a escorredar. Cada nota era acompanhada de lembranças. O jeito que sua mãe sorria, a luz nos olhos dela nos momentos alegres, e as promessas de dias melhores que nunca chegavam. Era uma mistura dolorosa, mas ao mesmo tempo libertadora.
Com o violão agora fazendo parte daquele momento solitário, Ana percebeu que cantar era uma maneira de confrontar o passado. Mas para encontrar a liberdade que tanto desejava, ela tinha que encarar mais do que a dor. Havia um aspecto dela mesma que precisava ser exposto, um lado que não havia aparecido nas últimas semanas. Naquela mesma noite, sentou-se na cama, um caderno em mãos, e começou a rabiscá-lo. Escreveu sobre suas memórias, suas dores e medos. Palavras que por tanto tempo estiveram presas em sua mente começaram a fluir. Era uma forma de torná-los reais, uma forma de colocar para fora tudo o que a atordia. Qual seria o próximo passo? A música e a escrita eram um bom começo, mas ainda havia muito a descobrir. O que mais estava escondido dentro dela, esperando para ser revelado? Quando o dia amanheceu, Ana sentiu que estava mais próxima de uma transformação. Mas o que exatamente estaria por vir? As recordações no parque não seriam apenas uma viagem ao passado. Poderiam ser um teste verdadeiro de sua coragem para enfrentar o que vinha a seguir. Enquanto se preparava para encontrar os irmãos, o coração acelerado, Ana percebeu que a jornada apenas começava. Havia algo maior no horizonte, algo que a esperava, como uma sombra no caminho iluminado pela esperança. O que ela encontraria naquela nova jornada? A resposta estava prestes a ser revelada. Ana acordou com a luz suave do dia filtrando através da cortina. O sol parecia reluzir com mais força, como se estivesse animado pela expectativa do que estava por vir. Ela se espreguiçou, mas a ansiedade a fez hesitar. A lembrança do dia que passaria com José e Pedro no parque a assaltou. Seria um momento de alegria ou de dor? Uma parte dela queria tomar coragem, mas a insegurança ainda a envolvia. Após um café da manhã rápido, onde José fez piadas para tentar aliviar a tensão, eles partiram para o parque. O caminho era familiar, mas cada curva trazia à tona memórias que Ana tentava manter à distância. O cheiro da grama cortada, o som das risadas de crianças brincando, cada detalhe parecia um lembrete do que tinha perdido. Quando chegaram, o parque estava repleto de vida. A visão da fonte central, onde tantas vezes sua mãe se sentara, a atingiu como uma onda. Havia sorrisos por toda a parte, mas o coração de Ana se contraiu diante de um vazio que pareceria intransponível. Ela se virou para os irmãos, que a observavam atentamente. — Tá tudo bem, Ana? — perguntou Pedro, com uma expressão de preocupação genuína. — Estou bem — respondeu ela, mas as palavras pareceram vazias. Enquanto fazia alguns passos, ela sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Era como se cada passo que desse a levasse a um lugar mais profundo de sua dor. A imagem de sua mãe emergiu em sua mente. Contavam histórias sobre ela se sentando ali, segurando a mão de Ana, com seu sorriso sempre acolhedor. — Vamos até a árvore que ela adorava — sugeriu José, sempre sensível às emoções da irmã. A árvore em questão era enorme, com galhos que pareciam abraçar o céu. Quando chegaram perto, Ana sentiu um alívio momentâneo, ao perceber que aquela memória era um pouco mais forte que a dor. Assim que se sentaram à sombra, Ana respirou fundo e olhou para os irmãos. Vide o que ela sempre dizia para aproveitarmos cada momento. Eu sinto que não fiz isso. Eu perdi tanto. Sua voz trêmula traía a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Mas estamos aqui agora. Vamos criar novas lembranças juntos. Ela sempre acreditou em nós, disse Pedro enquanto segurava a mão dela. Sim, e ela adoraria ver você aqui, Ana, acrescentou José. Ana olhou para o céu azul e sentiu um calor confortável. Aquela conversa sincera parecia ter quebrado algo dentro dela. Decidida a não deixar a dor a dominar, abriu seu caderno e começou a escrever, deixando que as palavras fluíssem como um verdadeiro desabafo. Cada palavra escrita trazia uma nova leveza, um novo significado. Quero tentar uma música, uma que me lembre dela, Ana declarou, inspirada. Os olhos de Pedro brilharam de entusiasmo e José sorriu, orgulhoso. Depois de alguns minutos, Ana tomou seu violão e os dois se prepararam.
Quando começou a tocar as primeiras notas, não sabia o que esperava. A melodia que fluiu era suave e nostálgica, uma homenagem. As cordas vibravam com suas emoções, e ao cantar, sua voz foi se fortalecendo. Era como se sua mãe estivesse ali, a aplaudir cada acorde. No final, Ana se sentiu um pouco mais leve. Poderia não ter todas as respostas, mas a música e o apoio dos irmãos a lembraram de que a vida pode ser feita de novas lembranças. Enquanto terminavam, um grupo de pessoas parou e começou a aplaudir. Um pequeno garoto se aproximou, encantado. "Você cantou tão lindo! Você tem que fazer isso mais vezes!" Ana sorriu, seu coração agora batendo com um ritmo novo. Era um sinal, uma lembrança de que a vida continuava e que ela não estava sozinha nessa jornada. Mas havia algo ainda lhe pesando, uma dúvida silenciosa na parte de trás de sua mente. O que mais ainda precisava encarar? Quais segredos estavam à espera dela? À medida que a tarde avançava e o sol começava a se pôr, Ana sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. O que o próximo capítulo de sua vida reservava? O que mais ela teria que enfrentar para realmente se libertar? Ana ficou pensativa, observando o céu que mudava de cor, passando do azul vibrante para um laranja suave. As nuvens já se desfaziam em pequenos filetes que pareciam dançar no vento. Ao seu redor, as risadas continuavam, mas ela estava distante, perdida em suas reflexões. "Vamos pegar um sorvete?" sugeriu José, quebrando o silêncio. Pedro concordou animadamente, e Ana se viu sorrindo, abraçando a ideia. O sorvete poderia ser um convite para acalmar sua mente e renovar suas energias. Enquanto caminhavam até a sorveteria do parque, um pequeno grupo de crianças corria ao seu lado. Suas risadas eram inocentes e plenas. Ana começou a sentir um misto de alegria e saudade. A simplicidade dos momentos felizes se destacava em seu coração, como um eco das lembranças que ela tentava preservar e, ao mesmo tempo, deixar para trás. "Que sabor você vai querer?" perguntou Pedro, piscando para ela. "Talvez maracujá, ou talvez aquele de chocolate com avelã", respondeu Ana, puxando a lembrança de uma tarde em que sua mãe escolheu o sabor de avelã. A ideia de desfrutar um momento tão simples quanto um sorvete a fazia-se sentir-se um pouco mais próxima da luz que parecia tão distante. Enquanto saboreavam os sorvetes, uma conversa leve começou a fluir. José contava uma história engraçada de sua infância, fazendo com que as expressões de Ana se iluminassem. Por um momento, parecia que a tristeza tinha dado uma pausa, permitindo que um raio de sol abrisse caminho entre as nuvens de sua mente. Mas, assim que a risada se dissipava, a sombra da dúvida retornava. "Ei, Ana, você gostaria de fazer algo especial depois?" perguntou Pedro, de forma cautelosa. "Podemos ir a um lugar que você ama." "Como assim?" indagou ela, intrigada. "Lembra do café que a mamãe adorava? Aquele que fica ali perto do lago?" "Podemos nos reunir lá e preparar algo em homenagem a ela", sugeriu, com um brilho de esperança em seus olhos. A ideia fez o coração de Ana acelerar. Era uma maneira de homenagear a memória da mãe, mas também um convite para enfrentar a dor do luto. A voz de sua mãe sussurrou na sua mente, pedindo para que vivesse intensamente, sem amarras. "Claro, vamos fazer isso!" exclamou, com um entusiasmo que a surpreendeu. As palavras saíram num impulso, como se uma onda de coragem a invadisse. Quando chegaram ao café, o cheiro do pão fresco e do café recém-preparado a envolveu imediatamente. O lugar ainda tinha um ar familiar, e Ana se sentiu uma mistura de nostalgia e atrativo. Sentaram-se em uma mesa perto da janela, e enquanto o sol começava a se pôr, iluminando o ambiente com um tom dourado, Ana começou a falar sobre as lembranças que tinha da mãe. Ela sempre falava para saborearmos cada momento, como se cada gole de café fosse um instante precioso. Começou, seus olhos brilhando. Com cada palavra foram se soltando mais recordações. E eu me lembro de como ela sorria ao experimentar novos sabores. Era como um festival de alegria dentro dela. Pedro e José escutavam atentamente, e Ana se sentia fortalecida ao alcançar as nuances do amor que sempre derramou sobre eles. Após algumas histórias, eles decidiram criar um mural de lembranças.
Vamos colar fotos e textos, algo que a lembre, sugeriu José. Juntos, começaram a desenhar, colar retratos e relembrar momentos que pareciam ter ficado perdidos em um canto da memória. À medida que se divertiam, Ana percebeu que a dor não a dominava mais. Estava aprendendo a conjugar a tristeza com a alegria, num equilíbrio delicado, mas real. Estava construindo não apenas um tributo, mas também um espaço de cura. Mas, no fundo de sua mente, a dúvida ainda a acompanhava. Uma sensação persistente de que havia algo mais a ser enfrentado, algo que ela poderia ter deixado inexplorado. Mergulhou em pensamentos, enquanto suas mãos ainda trabalhavam no mural. Quando o painel ficou pronto, havia uma foto dela com a mãe, uma que nunca tinha sido revelada. Um momento intimista, envolto em emoções. O que mais Ana descobriria sobre sua mãe que poderia mudar a forma como via sua própria vida? O que aquele sorriso já escondia que ainda precisava ser desvendado? A noite caía, e com ela, novas respostas começaram a surgir, enquanto um novo enigma esperava por ela. Ana observou a foto de sua mãe colada no mural. Sua expressão era uma mistura de amor e ternura. Ali estava a mulher que havia ensinado a viver, a valorizar os pequenos momentos, e naquele instante, Ana precisou se lembrar que, apesar da dor, as memórias poderiam ser uma ponte para a cura. O sol já se despedia, tingindo o céu com tons de rosa e roxo, reflexos que pareciam se lembrar da vivacidade de sua mãe. Enquanto os dois amigos continuavam a fazer seus tributos de memória, Ana sentia um leve puxão em seu coração. Cada risada e cada lágrima eram como um lembrete de que ela não estava sozinha naquela jornada. "Posso adicionar algo?" perguntou José, enquanto segurava um recorte de papel. Era uma mensagem que sua mãe havia escrito em um velho diário. Ele se afastou um pouco, como se soubesse que era um momento de reverência. Ana assentiu, curiosa. Ela dizia que a vida pode ser uma série de erros, mas também de acertos, que são as lições aprendidas que nos moldam. José leu em voz alta, a emoção à flor da pele. Acho que ela sempre acreditou que a dor poderia ser transformada em força. Aquelas palavras tocaram Ana profundamente. Aquela frase parecia iluminar um caminho que ela ainda não se atrevera a explorar. A ideia de que cada cicatriz poderia ser uma fonte de poder, e não apenas uma lembrança de sofrimento. Enquanto continuavam a trabalhar no mural, Ana decidiu que era hora de ir mais fundo. "E se..." começou, hesitando, mas a ideia surgiu como um sopro de ar fresco. "E se todas essas memórias que estamos criando juntos não forem apenas para minha mãe? E se for um impulso para buscarmos o legado dela em nossa própria vida?" Pedro, que escutava atentamente, sorriu. "Você quer dizer descobrirmos mais sobre o que ela deixou para você? Como suas paixões, seus sonhos?" "Sim, pode ser tudo." A animação crescia em Ana. Os locais que ela gostava de visitar, os livros que amava ler, até as músicas que a faziam dançar. "E por que não começamos por aqui mesmo? O café de sempre?" sugeriu José, empolgado. "Podemos explorar juntos, coletar essas histórias que muitas vezes ficaram guardadas." Ana sentiu um calor no peito. Podia imaginar as aventuras que teriam. Elas não seriam apenas em busca de lembranças, mas também em busca de um novo significado para a sua própria vida. A ideia de reunir os amigos e mergulhar nas lembranças da mãe trouxe um sorriso ao seu rosto. Mas, ao mesmo tempo, em alguma parte dela havia uma inquietação. Afinal, o que mais poderia encontrar nessa busca? Que verdades estariam escondidas nas entrelinhas das memórias? Ela passou os dedos pela borda da foto colada, pensando novamente na imagem que a deixara intrigada. O que mais poderia estar por trás daquele sorriso? Seria apenas alegria ou haveria segredos mais profundos que nunca foram compartilhados? A noite avançava e a atmosfera no café continuava a ser marcada pela música suave ao fundo e pela luz das lanternas. Ana se sentiu à beira de uma nova jornada, uma que não apenas homenageava sua mãe, mas também a ajudaria a descobrir quem ela realmente era. O som de sua risada reverberou na sala, preenchendo o espaço com um calor intimista e acolhedor. Ana estava decidida a explorar, mas ao mesmo tempo um frio percorreu sua espinha.
Ela sabia que cada nova descoberta poderia trazer dores desconhecidas. O que mais estaria por trás do passado de sua mãe? Que revelações poderiam mudar tudo? Enquanto essas perguntas dançavam em sua mente, uma certeza se solidificava. Estava prestes a desvendar algo muito maior do que imaginava. Uma sua mãe, uma nova Ana e o que mais? Essa jornada estava apenas começando. No dia seguinte, a luz do sol entrava pela janela do quarto de Ana, despertando ela de um sono inquieto. O coração ainda pulsava fortemente, e as perguntas que a atormentavam à noite voltavam a ecoar em sua mente. A ideia de desvendar o legado de sua mãe a empolgava, mas, ao mesmo tempo, trazia um peso. O que realmente saberia sobre a mulher que a criara? O que encontraria quando começasse a remover as camadas desse passado escondido? Ana se levantou e decidiu que precisava se preparar mentalmente para o que estava por vir. Antes de encontrar os amigos, fez um jejum reforçado, observando a cidade acordar pelas pequenas janelas de sua casa. A rotina banal parecia quase uma ilusão, um normal que agora contrastava com o turbilhão de emoções que sentia. Ela vestiu uma blusa confortável e tomou um momento para se olhar no espelho. Os olhos, uma mistura de determinação e vulnerabilidade, refletiam uma nova fase de sua vida. Com a mente focada, pegou sua bolsa e saiu, sabendo que haveria um novo caminho à frente. No café, o aroma do café fresco se misturava com o som de risadas e conversas animadas. Nos cantos, pessoas desfrutavam do calor do momento, e Ana sentiu como se estivesse prestes a ser parte de algo maior que ela mesma. Encontrou José e Pedro já sentados, ansiosos para começar. "Vamos fazer desta manhã uma grande aventura", disse Pedro, sorrindo enquanto pegava a mão de Ana e puxava sua cadeira para que se sentasse. Ela respirou fundo, sentindo o apoio deles. "Então, como vamos fazer isso? O que é que estamos realmente buscando?" José abriu um sorriso e puxou um caderno. "Que tal começarmos pela lista de hábitos da sua mãe? O que ela adorava fazer? Como e onde se divertia?" Ana pensou em voz alta. Ela amava dançar com a música alta, sempre na sala da nossa casa. Também adorava ler livros de mistério e fazer passeios no parque. "Ótimo começo. E você se lembra do parque onde costumávamos ir juntos?" Pedro comentou, os olhos brilhando. Lembranças começaram a fluir. O parque onde sua mãe costumava levá-la quando criança, o som das risadas, as folhas caindo das árvores. Cada memória trazia à tona um fragmento de felicidade. Ana sabia que essas memórias eram também as chaves que poderiam abrir as portas do passado. Enquanto conversavam, Ana notou um detalhe curioso. Seu coração batia diferente quando falavam sobre a mãe. Cada risada parecia cortar um pouco da dor, e por um momento tudo parecia mais leve. Após um longo papo, os três amigos decidiram que o próximo destino seria o parquinho daquele parque especial. "Vamos lá, quem sabe encontramos alguém que a conheceu", sugeriu José, com entusiasmo. O caminho até o parque estava repleto de sol e alegria, mas também havia uma sombra que pairava sobre Ana. E se ao perguntar sobre sua mãe, ela descobrisse algo doloroso ou chocante? A ideia a assustava, mas a curiosidade era mais forte. Quando chegaram, a visão era linda e nostálgica. O parque parecia exatamente como ela lembrava, mas a sensação de mudança estava no ar. Qualquer passo que dessem poderia ser um passo em direção a algo inesperado. Enquanto caminhavam, Ana avistou uma mulher sentada em um banco, com um olhar distante, mas sereno. A mulher parecia estar mergulhada em pensamentos profundos, e algo a instigou a se aproximar. "Desculpe, você conhece a minha mãe?" Ana perguntou, o coração acelerado, ansiosa pelas revelações. A mulher virou para Ana e, por um breve momento, os olhos dela pareciam refletir toda a sabedoria contida em muitos anos de vida. "Sim, eu conhecia sua mãe", ela começou, suas palavras carregadas de um misto de doçura e pesares. Ana prendeu a respiração, sentindo que algo poderoso e possivelmente transformador estava prestes a ser revelado. O que essa mulher teria a contar? Quais segredos do passado poderiam mudar não apenas sua visão sobre a mãe, mas também a sua própria história?
A mulher sorriu, seus olhos brilhando como se cada memória compartilhada fosse um presente. A sua mãe era uma alma luminosa. Ela sempre trouxe alegria e amor para todos ao seu redor. Lembro-me de como ela costumava nos reunir, sempre criando algo especial, seja um lanche, uma festa ou um simples passeio. Começou. Ana sentiu um calor se espalhar por seu peito. Ela sempre dizia que os momentos pequenos eram os mais valiosos, disse, quase sussurrando, enquanto lembranças afloravam em sua mente. Exatamente, ela sabia aproveitar a vida. Mas havia algo mais, disse a mulher, inclinando-se um pouco mais perto, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Existia uma parte dela que você talvez não conheça, algo que a moldou tanto quanto suas virtudes. Nesse instante, o coração de Ana disparou. O que poderia ser tão impactante? A sua mãe amava fazer danças no parque, especialmente quando estava triste. Era sua forma de lidar com as emoções. Um dia ela me contou que por trás dessa alegria toda haviam medos. O medo de um dia não conseguir trazer felicidade para você e seu irmão. A mulher continuou, e as últimas palavras cortaram Ana como uma lâmina. O que mais poderia estar escondido no coração daquela mulher que tanto amava a música e a dança? Ela se sentia culpada por não estar sempre presente, e isso a atormentava. Às vezes ela deixava escapar que desejava que vocês soubessem isso, para que não se sentissem sozinhos nos momentos difíceis. Ana olhou para seus irmãos. A expressão deles estava carregada de compreensão. Ali estavam, todos juntos, e o peso do passado parecia agora mais leve, mas ainda carregava um desejo de entender toda a verdade. E os livros? Ela costumava falar sobre um mistério que a fascinava, algo sobre a vida da avó dela. Você sabe de algo? Ana perguntou, segurando a respiração como se cada palavra pudesse desvendar algo profundo. A mulher sorriu, como se a lembrança fosse um bálsamo. Sim, sua mãe contava histórias incríveis sobre a avó. Ela ficava fascinada com as cartas antigas que encontrava e frequentemente dizia que a vida dela estava entrelaçada em uma trama maior do que pensava. A avó dela tinha sonhos que nunca foram concretizados, e isso sempre a tocava profundamente. Ana digestou a revelação, as ideias girando em sua mente. E eu? Quais sonhos minha mãe deixou de lado? A pergunta a atravessou como uma febre fresca. A dor que ela tinha sentido nesse burburinho do passado se entrelaçava ao desejo de se ver livre. Ela queria que você vivesse os seus sonhos, mesmo aqueles que parecem inatingíveis. A música, Ana, é sua voz, e ela sempre quis que você deixasse seu próprio legado, disse a mulher, ajeitando os cabelos que dançavam ao vento. Entre um pensamento e outro, Ana percebeu que aquelas palavras vibravam dentro dela, ressuscitando sua própria esperança. Obrigada, ela disse, lágrimas começando a escorregar por suas bochechas. A mulher sorriu, um conforto silencioso. Decidida, Ana olhou para José e Pedro, que agora acompanhavam sua jornada com um brilho intensificado nos olhos. Era hora de transformar toda essa dor em algo belo. Era hora de honrar não apenas a memória da mãe, mas também a vida que ela mesma poderia criar. Vamos fazer uma apresentação no parque, uma homenagem a ela com músicas que falem sobre alegria e amor. Estou pronta para expressar tudo o que sinto, propôs Ana, e em seu coração a música começou a soar novamente. Essa é uma ideia maravilhosa, Ana, exclamou Pedro, abraçando-a. Vamos fazer isso juntos. José sorriu, claramente orgulhoso. Estou com você. Isso será um presente não apenas para sua mãe, mas para todos nós. Uma celebração da vida. Enquanto caminhavam, a luz do fim da tarde banhava o parque. As árvores pareciam dançar ao vento, e Ana sentiu a luz de sua mãe ali, presente, sorrindo com cada batida do seu coração. A tensão dos dias passados agora se dissipava, substituída pela expectativa do que estava por vir. A caminhada levou-os de volta até a árvore que costumava ser um ponto de encontro para as danças de sua mãe. As lembranças assopravam por cima como uma melodia suave. Ana se apoiou no tronco fresco, fechou os olhos e deixou fluir a inspiração. Ela sabia que o que a aguardava era uma jornada de autodescoberta. Na semana seguinte, o parque se encheu de amigos e rostos conhecidos. As primeiras notas do violão soaram, e Ana começou a cantar.
A música reverberava, e ao redor, sorrisos, lágrimas e aplausos se uniam. Era um ciclo. As memórias da mãe dançavam em cada canção. Ana percebeu que a dor não era uma fraqueza, era sua força, agora transformada em luz. Cada nota, cada letra, a libertava das sombras. E ali, em meio ao amor daqueles que a cercavam, encontrou finalmente seu lugar. Uma nova história estava sendo escrita, e com ela, o legado de sua mãe se tornava parte dela mesma. Estamos juntos nessa, sempre, sussurrou José ao seu lado, e ao olhar para os olhos deles, Ana sorriu, sentindo a verdadeira essência da família e de seu legado. Sim, sempre, ela respondeu, percebendo que a vida se renovava a cada dia, e agora, finalmente livre, ela estava pronta para abraçar o que vinha pela frente com todo o seu coração. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas cheguem a esse conteúdo tocante. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem como essas ações impactam nosso canal.